Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Nós teremos atividades hoje de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, nós vamos estar utilizando aí o livro didático, tá ok? Iremos dar continuidade, tá? Às sílabas tônicas, né? E entraremos também com os encontros vocálicos, tá? Então, a professora trouxe para vocês aqui a página que nós vamos estudar hoje, tá? Página 63. Então, olha, veja este quadro com a classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Então, se vocês observem aqui, nós temos a separação silábica, a posição da sílaba tônica, que é a sílaba de som mais forte, e a classificação, né? Então, a primeira palavra aqui, acordou. Acordou, a sílaba tônica está na última sílaba, o dou. Então, ela é uma palavra classificada oxítona. Varicela, cela, né? Tá marcado aí em negrito para vocês perceberem que varicela, cela, sé, é a sílaba mais forte. Portanto, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E a classificação é paroxítona. Varíola, né? A sílaba mais forte, a sílaba tônica, está na antepenúltima. Olha o ri, varíola. Então, ela é uma palavra proparoxítona, tá? Então, olha, a parte da sílaba tônica nós estamos fechando e agora nós vamos ver um pouquinho do encontro vocálico, tá? Então, vamos lá. Número 1. No poema a seguir, Sérgio Caparelli apresenta uma profissão muito antiga. Leia o poema para conhecê-la. Tecelagem. Fiandeira porque fias. Fio fios contra o frio. Fiandeiras, para quem fias? Fio fios para os meus filhos. Fiandeiras, com que fias? Com fieiras de 3 fios. Então, pessoal, olha, este é um poema, né, feito pelo Sérgio, e ele usou aí a estratégia do trava-língua, né, para representar aí os encontros vocálicos, tá? Então, olha que interessante, né? Fiandeiras são mulheres que tecem, né? São as mulheres que fazem com as próprias mãos, são tecelãs, e elas tecem, né, roupas, coxas, cobertores, né? Tem também as redes, né, que a gente vê, às vezes, né, quando a gente vai viajar, a gente vê na beira das estradas aí as redes, e essas redes são feitas pelas fiandeiras, tá bom? E o fieira é a agulha, né? Isso é só a título de curiosidade, né? O significado da palavra fieira é uma agulha por onde se passa o material para fiar, por onde se passa a linha, né? O material em que vai ser usado para fiar, para tecer a blusa, o cobertor, a coxa, enfim, todos aí o que pode ser feito, né, através da tecelagem. Bom, então agora nós vamos aí analisar um pouquinho, né, estudar um pouquinho, aprofundar um pouquinho o nosso entendimento, tá? Sobre, lembrando, o encontro vocálico. O próprio nome já nos leva a entender que é o encontro das vogais, tá bom? Então vamos lá, letra A. Que consoante se repete várias vezes no poema? Então observem bem lá no poema, a tecelagem, qual é a consoante que se repete nesse poema, né? Que ele aparece muitas vezes no poema. B. Que outros sons se repetem no poema? Então, eu vou ler o poema, além da letra F, né? Que é a consoante
que mais aparece, que aparece muito, né? Muitas vezes no poema, qual o som que aparece? C. Leia em voz alta o poema. O que a repetição da mesma consoante provoca? Então, aí vocês vão colocar com a palavra de vocês, tá? O que a repetição do F, essa repetição, o que ela provoca no poema? Tem o mesmo sentido? Ela dá um outro sentido ao poema? O que acontece com o poema aí, com a repetição, né, do som dessa mesma letra? Letra D. Observe estas palavras. Fio, frio, filhos, fios. Quais vogais fazem parte de todas essas palavras? E quais consoantes? Vocês deverão observar essas 4 palavrinhas e colocar aí para a professora quais são as vogais que aparecem em todas as palavras e quais as consoantes, tá? Que mudanças na escrita alteram também o significado da palavra fio. Então, o que alterou na palavra fio que também alterou o significado da palavra? Quais dessas palavras têm apenas uma sílaba? Então, vocês vão observar lá, vão separar e vão colocar aí para a professora quais palavras dessas 4 têm apenas uma sílaba. Quais palavras têm 2 sílabas ou mais? Separe as sílabas delas. Então, vocês ali também das 4, vocês vão escrever para mim quais palavras separa em 2 ou mais sílabas. Em qual dessas palavras 2 vogais ficaram juntas na mesma sílaba? Então, aí também vocês vão observar. Tem palavras, as 4 aqui, algumas delas, a vogal não se separa. As vogais ficam juntinhas na mesma sílaba. Então, vocês vão pôr aí para mim quais são essas palavras. E localize no poema mais uma palavra que apresenta 2 vogais juntas. Então, fora essas 4 que estão aqui marcado na página, né, que nós estamos estudando, vocês vão procurar lá no poema mais 2 palavrinhas e vão escrevê-las para a professora aí, tá? Quando 2 ou mais vogais aparecem juntas nas palavras, temos um encontro vocálico. Quando 2 vogais ficam na mesma sílaba, temos um ditongo. Exemplos: meio, pastéis, história, natação. Então, observe que aí onde está em negrito, as vogais não se separaram. Então, elas são classificadas como ditongos, tá? Leia as palavras a seguir em voz alta. Depois, separe-as em sílabas. Circule as tônicas e classifique-as de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, vocês vão separar a palavra cachorro, música, campeão. Vão circular aí a sílaba, né? Vão circular a sílaba tônica da palavra cachorro e vai classificá-la, tá ok? Então, eu vou fazer a primeira com vocês. Cachorro, cachorro. Então, aqui, pessoal, o cho é a sílaba mais forte, né? O som mais forte, a sílaba tônica. Então, ela é classificada como uma palavra paroxítona, tá? Então, vocês vão circular o cho e vão colocar na frente paroxítona, tá bom? E aí, vocês vão fazer a B e a C. Número 2. Leia o poema visual a seguir. Se tiver dúvidas, pesquise o significado das palavras no dicionário. Meteorito. Na noite deserta, chora a lua luzente uma gota discreta. Estrela cadente.
O poema descreve uma ação da lua. Qual é essa ação? O que a lua faz aí? Que movimento? O que a lua faz? Qual é a ação que ela tem? Qual é a relação de sentido entre a gota discreta e a estrela cadente? Então, vocês vão colocar para mim aqui qual é a relação desses dois versinhos, tá bom? Gota discreta e estrela cadente. Uma gota discreta e estrela cadente. C. O último verso do poema está em uma forma diferente. Que sentido essa forma acrescenta ao poema? Então, gente, olha, qual o sentido? O último verso, a maneira com que ele está escrito. Que sentido? Qual é a forma que ele acrescenta nesse poema? Quando a gente lê, o que a gente percebe a mais nesse poema? D. Separe as palavras em sílabas. Meteorito, noite e lua. Letra E. Em qual dessas palavras duas vogais ficaram juntas na mesma sílaba? Então, primeiro, na D, vocês vão separar as três palavrinhas. E na E, vocês vão ver qual dessas três as duas vogais ficaram juntas na mesma sílaba. Tá ok? Terminando, a parte aí de língua portuguesa, nós vamos ver um pouquinho agora de matemática. Tá? Então, na matemática, nós vamos fazer uma pequena revisão, relembrar sobre medidas de temperatura. Então, temperatura é a medida em graus do calor de um ambiente ou do corpo, calor no nosso corpo, tá? Então, observe as imagens. Termômetros que medem a temperatura do ambiente. Então, nós temos aí os termômetros, Eles são o principal instrumento para medir a temperatura, tá? Tanto do ambiente de fora, como a temperatura do nosso corpo, tá? Então, nós temos o termômetro analógico, que é o termômetro que a gente coloca aí embaixo do braço, coloca na boca, Ele vai apitar e vai aparecer lá a nossa temperatura de forma digital, como se fosse um relógio, digital. E temos o termômetro digital, que é aquele termômetro que parece uma reguinha, que você põe no corpo e ele vai subindo à medida, ele demanda um pouco mais de tempo também para pegar a temperatura correta do corpo, tá? Ou do ambiente exterior, tá ok? Então, olha, a unidade de medida da temperatura é o grau Celsius. Seu símbolo é um C, é uma bolinha e um C, tá? Um C maiúsculo. Então, vamos lá, número 1. Agora que recordamos as medidas de temperatura, responda as questões das páginas 31, 32 e 33 do livro de matemática. Então, pessoal, toda vez que vocês verem esse símbolo, uma bolinha e um C maiúsculo, ele está se referindo à medida de temperatura, ao grau Celsius, tá bom? Então, olha, a professora colocou aqui para vocês uma observação, que na questão 1 da página 31 do livro não precisa ser feito, tá bom? Porque é uma pesquisa, pesquise por uma semana a previsão da temperatura em sua cidade e complete o quadro. Então, aí tem dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a temperatura mínima e a temperatura máxima, tá? Então, vamos lá. 2. Em Londrina, Paraná, Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus Celsius. Ao meio-dia, já estava em 28 graus Celsius. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius e às 22 horas registrava 20 graus
Celsius. Em qual desses horários ocorreu a maior temperatura? Então, vocês vão olhar lá no enunciadinho da questão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. E vão olhar lá para a professora e vai marcar. Qual horário ocorreu a maior temperatura? Tá? Às 6 da manhã? Ao meio-dia? Às 18 horas? Às 22 horas? Qual foi esse horário que ocorreu a maior temperatura? Em que horário houve a menor temperatura? Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Então, qual é a diferença aí? Vocês vão olhar lá a temperatura das 6 horas e a temperatura das 18 horas. Qual é a diferença que tem aí? E D, entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Então, vocês vão colocar se ela aumentou, se ela diminuiu, o que aconteceu com essa temperatura nesse período aí, nessa diferença aí de horas. De manhã, em Rio Branco, antes de sair de casa, Pedro ouviu no horário que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com chuva no final da tarde. De quantos graus Celsius será a variação de temperatura nesse intervalo de tempo? Qual será a diferença, a variação, a diferença de temperatura nesse intervalo aí de tempo? Então, vocês vão anotar para a professora aí, tá bom? Na página 32, não, desculpa. Na página 32 mesmo, nós vamos para as previsões do tempo, tá? Então, olha, diariamente temos acesso a previsões de tempo e de temperatura pelos jornais, televisão, internet. Veja a seguir a previsão feita em uma cidade, tá? Então, vamos lá. Nós sempre tem, né? A gente vê no jornal, sempre tem lá a previsão do tempo, né? Onde tem um jornalista e ele que vai falar sobre a previsão do tempo. Se tá calor, se tá frio, se vai esfriar, se vai chover. Então, nós vamos pegar agora, olha, esse quadro aqui e vamos observar, olha. No quadro que está no livro, a previsão é de terça, quarta, quinta e sexta. Então, foram 4 dias da semana, né? Então, manhã, tarde e noite. Então, aqui a previsão é se vai fazer sol, se vai chover, se vai estar nublado, como que vai estar o dia, né? E no finalzinho aqui, marca a máxima e a mínima. Olha, aqui a máxima, a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá? Então, tem uma variação aí durante o decorrer do dia, tá ok? Então, vamos lá. As previsões dizem respeito a que período do mês? Então, vocês vão olhar ali e vai ver essa previsão. Essa previsão aqui, ela mostra pra gente qual o período do mês que ocorreu essa previsão. B. Que informações você observa relativas à quinta-feira? Então, vocês vão olhar lá na quinta-feira e vão olhar para mim qual é a informação que eles nos passam aqui. O que eu consigo entender aqui, saber o que vai acontecer, né? Letra C. Em que dia dessa semana deve ocorrer a temperatura mais baixa? Então, olhando lá o quadro da previsão, vocês também vão anotar aí para mim. D. Em que dia dessa semana deve ocorrer a maior diferença entre as duas temperaturas? De quanto será? Então, olha, qual dos dias da semana, né, dessa previsão, vai ocorrer a maior diferença nas duas temperaturas?
Essa 2 aqui, gente, ó, é uma pesquisa também. E lembra que a professora disse lá no comecinho da matemática? A pesquisa não vai ser necessária, tá? Então, nós não vamos fazer essa pesquisa também. Então, ó, contando, vamos para a próxima página. Contando conchas. Maria Beatriz foi à praia e organizou as conchas que encontrou. Então, a Maria Beatriz foi passear com a família na praia, encontrou várias conchas e resolveu contá-las, tá? Então, olha como que ela distribuiu as conchas para fazer essa contagem. Letra A. Quantas conchas há na figura? B. Como você as contou? Você vai escrever para mim o que você fez para contar essas conchas. C. Você poderia descrever outra maneira para contá-las? Como seria? Então, na B você vai falar como você contou e na C você vai descrever uma outra maneira de contar também essas conchas. 2. Depois, Maria Beatriz organizou outro grupo de conchas. E aí, letra A. Quantas conchas há na ilustração? Letra B. Escreva como você as contou. Então, seguindo, né, a primeira aqui, o número 1, a número 2, vocês também vão ter que contar, né, quantas conchas tem aí na ilustração e depois escrever para a professora como que você fez para contar todas essas conchinhas, tá bom? Então, olha, agora o 2 aqui, para divertir, responda no livro Desafio e o caça-números nas páginas 34 e 35 do livro. Então, eu coloquei aqui o desafio para vocês, ó. Tá? Então, é um desafio, vocês podem pedir ajuda aí para os familiares nesse desafio, tá? E o divirta-se com o caça-números, tá? Onde vocês vão ter que primeiro responder do A até o P, o que está pedindo aí, né? As pistas que eles estão dando, e de acordo com a resposta de cada pista, vocês vão lá no caça-números e vão pintar o número que vocês conseguiram descobrir aqui nas pistas embaixo. Pessoal, pintem colorido, tá? Podem usar várias cores aí para poder pintar essa atividade, tá ok? Então, por hoje é só, né? Encerramos a nossa semana por aqui, né? Com esta atividade, com o caça-números. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham entendido a explicação, né? A nossa aula de hoje. Se caso houver dúvida, estarei online, tá? Podem mandar a pergunta que eu vou estar respondendo. Terminando de fazer as atividades no livro, no caderno, tire fotos, tá? Envia para a professora para a gente poder estar fazendo essa correção, lançando as atividades de vocês no sistema, tá? Da escola, para ficar arquivado lá, tá? Que, como eu já disse para vocês, é mais uma maneira da professora estar avaliando. Então, vocês têm a avaliação da atividade remota que vocês fazem, tiram foto, tá? Da aula síncrona, e vocês vão ter também a avaliação da nota que vocês vão ter, né? Fazer uma atividade com a professora valendo nota, e essa atividade também vai ter aí como vocês fazer